Programação Rádio e TV Nikkei, aqui do IP Clube em São Paulo, na Semana da Cultura do Japão. Nós estamos ao lado de uma das personalidades da nossa cidade, nossa grande amiga, que eu não vi há muitos anos, a Monja Koen, da comunidade Zendo do Brasil. Tudo bem, Monja? Muito bem, muito prazer em revê-lo, que vontade. Monja, os caminhos aí que a senhora percorreu, tanto no seu trabalho como jornalista, né? Depois ao Zen Budismo, né? Como é que foi essa caminhada, né? Pela longa caminhada? Eu acho que o jornalismo foi muito importante como uma abertura de canais de percepção. E o fato de ter que entrevistar tantas pessoas de tantas áreas diferentes acaba dando uma sensibilidade de o que podemos fazer pelo mundo e para o mundo. E foi mais ou menos com esse sentimento que acabei me envolvendo em práticas meditativas, encontrei o Zen Budismo e descobri que um dos caminhos fundamentais de transformação do mundo e da sociedade é a transformação individual de cada pessoa. A senhora percorreu outros templos, outras experiências, digamos assim, né? Qual é a filosofia atual, Monja Koen? Eu estive no Japão por 12 anos. Meu treinamento monástico foi todo no Japão, o que para mim foi muito importante, porque é uma cultura que eu admiro profundamente. E acho que a base da cultura japonesa, que a gente vai dizer que é Kokoro, que é o coração, e é um Kokoro que para nós dentro do budismo é muito próximo com o coração do Bodhisattva, que é aquele que renuncia ao seu bem-estar pelo bem coletivo. Então é uma visão de vida comunitária, da coletividade em primeiro lugar do que o indivíduo. Eu estive aqui, quando eu voltei do Japão para o Brasil, eu fui trabalhar no Templo Bushinji, na Liberdade. Eu fiquei lá durante 6 anos, foi uma experiência também muito boa, porque eu era praticamente a única pessoa que falava português. Então, foi muito interessante poder estar trabalhando lá dentro da colônia japonesa. E depois de 6 anos eu saí para deixar mais aberto para pessoas também não de origem japonesa e formei essa comunidade que chama Zen do Brasil e tem o nome de templo dado pelo meu mestre japonês, que é Tenzui. E Tenzui significa tem como o imenso, a imensidão, o céu, e Zui, Shitagal, seguir. Como é que nós seguimos o que é imenso, o que é maior do que a mente humana? E eu acho que isto é a filosofia básica do Zen Budismo que a nossa comunidade procura seguir. Perfeito. Agora, Monja Koen, a senhora poderia nos dizer, né, sobre as atividades que a senhora desenvolve lá na sua comunidade? Nós temos a Zen para iniciantes, a base da prática Zen budista é a Zen, é sentar-se em meditação. E nós temos isso ao sábado às 18 horas e domingo às 11 da manhã. Todas as quintas-feiras há uma palestra aberta ao público e todas as manhãs às 6h30 temos meditação. Fora isso, alguns cursos mais especializados para aqueles que já estão mais envolvidos com as práticas zen budistas. Agora os adeptos continuam sendo os Nikkei japoneses ou mais brasileiros de outras origens? São brasileiros de outras origens, na sua maioria. A senhora foi conhecida em certa época como a Monja Pop da nossa cidade. Isso lhe incomodou ou foi um elogio? Não incomodou. Foi interessante porque foi uma coisa que a imprensa acabou fazendo, não é? Por que pop? Eu também não sei. Eu acho que o que aconteceu é que quando o budismo chega no Brasil, ele veio através da colônia japonesa. E a colônia japonesa, naquela época, ninguém falava português. E quando vinham aos templos pedir entrevistas, não davam entrevista. E quando eu cheguei no Brasil, pelo fato de ser brasileira e por ter sido repórter, eu acho muito importante a gente divulgar. A divulgação é importante. Então eu comecei, a cada repórter que viesse falar comigo, eu dava entrevista. Então eu dei muitas entrevistas. E fui chamada para as televisões, então fiquei muito conhecida. Mas o meu propósito não é um conhecimento individual e pessoal, mas o que o Zen Budismo tem e que ele tem a oferecer para a comunidade brasileira. É muito conhecida e muito respeitada e admirada, com certeza, né? Então, nesse final, Monja Koen, uma mensagem que a senhora queira dar com tranquilidade para todo o público da Rádio TV Nikkei, né? E alguma coisa que eu não tenha perguntado, fica à vontade. Eu acho importante nós todos nos lembrarmos que somos a vida da Terra. Não viemos de fora, não vamos para fora e não vivemos se não houver harmonia e respeito
entre todos os seres humanos e os seres humanos e a natureza, porque é a nossa própria natureza. Cuidemos, pois. Muito obrigado, Monja Coen. Foi um prazer revê-la. Sucesso aqui nessa Semana da Cultura Japonesa, né? E um dia, com certeza, eu irei lá na sua comunidade lá, tá bom? Muito obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado. Seja muito obrigado. Muito bem-vindo. Obrigado.